No primeiro minuto do novo ano, o relógio da cozinha deu uma pancada seca que ecoou pelo silêncio da casa. Ana Lúcia acordou de um sono leve, sentindo um frio que não vinha do ar-condicionado desligado. A tela do notebook ainda estava acesa, com a janela do e-mail aberta. Havia uma mensagem na caixa de entrada. O remetente era nada, o assunto era "Você ainda tem tempo". O conteúdo era uma única frase: "Acontecerá antes do meio-dia, não deixe que te pegue dormindo". Ela se levantou com dificuldade, os pés descalços tocando o chão de madeira gasta. O apartamento era pequeno, um quarto com janelas que olhavam para um beco estreito e uma fileira de prédios cinzentos. A luz da rua acima do beco tremulava como se carregasse uma névoa invisível. Ana Lúcia olhou para o relógio novamente. 0001. Era impossível. Ela não tinha nenhum e-mail agendado, nenhum contato que poderia ter enviado uma mensagem. A última vez que havia chegado a um e-mail do tipo era meses, quando uma amiga que se mudou para o exterior tentou avisá-la de um problema com a internet. A frase "Você ainda tem tempo" era familiar ou talvez não. Parecia uma frase de um filme antigo que ela tinha visto de longe, em um canal de terror que não assistia há anos. Ela tentou apagar a mensagem, mas o cursor piscava inutilmente na caixa de texto, como se estivesse bloqueada por uma força invisível. A janela do e-mail fechou sozinha, mas ao abrir outra vez, a mensagem já não estava mais lá. Ana Lúcia olhou para o relógio novamente. 0002. O frio parecia mais denso agora, como se algo estivesse respirando no quarto. Ela se sentou no chão, abraçando os joelhos, e olhou para a janela. O beco estava vazio. Apenas uma luz fraca de um candeeiro de metal no final do caminho iluminava a neblina. Ela ouviu um som baixo, como um sussurro distante, e sentiu os pelos da nuca arrepiarem. "E o que está acontecendo comigo?", perguntou em voz alta. Nenhuma resposta. Apenas o tic-tac do relógio, que parecia acelerar como se estivesse contando para trás. Ana Lúcia se levantou, trêmula, e foi até o armário. Achei uma camiseta de manga longa e um casaco. Saíra do apartamento sem pensar. O beco estava mais frio do que parecia e o ar parecia carregar um cheiro de metal oxidado. Ela caminhou até a esquina onde costumava comprar pão, mas o pão era vendido em um quiosque que não estava mais ali. Um cartaz amarelo marcava o local onde a loja fora fechada. A neblina se espessava e o som do sussurro parecia vir do chão abaixo dos seus pés. "Por favor, me deixe em paz", murmurou Ana Lúcia. Nenhuma resposta. Ela olhou para o relógio no celular. 0009. A mensagem não estava mais no e-mail, mas ela sentia que estava em algum lugar ao seu redor, como um sussurro que se escondia entre as paredes da cidade. Ela voltou para casa, mas ao chegar, a porta estava trancada. Não tinha trancado ao sair. Ela tentou abrir novamente, mas a maçaneta não se movia. O frio dentro do apartamento era agora insuportável. O som do sussurro estava mais alto agora, como se estivesse falando diretamente para ela. "E você não tem tempo?", disse uma voz. Ana Lúcia deu um passo para trás, mas tropeçou em algo no chão. Era uma chave de uma fechadura antiga, com o nome de uma empresa que ela não reconhecia. A chave parecia estar quente ao toque, e ao segurá-la, ela ouviu uma voz dizendo: "Encontre o que te espera". Ela tentou abri-la, mas a porta não se abria. O sussurro se tornou um eco, como se estivesse vindo de todas as direções ao mesmo tempo. "Por que eu estou aqui?", perguntou. Nenhuma resposta. O relógio dentro da casa começou a bater mais rápido ainda, como se estivesse contando para trás. Ana Lúcia olhou para o chão e viu uma sombra se mover. Uma sombra que parecia ter a mesma silhueta do seu próprio corpo, mas mais escura, como se fosse um reflexo malicioso. Ela se afastou, mas a sombra seguiu-a. "Não me deixe sozinha", sussurrou. A sombra se aproximou e Ana Lúcia sentiu um frio intenso percorrer suas pernas. Ela correu para o quarto, mas a porta estava trancada. O sussurro se tornou uma voz conhecida. "Você sabia disso?", "Não sabia", disse a voz. Ana Lúcia não reconheceu a voz, mas algo dentro dela dizia que era alguém que ela conhecia.
Ela tentou lembrar, mas sua mente estava nublada. O relógio deu um toque final, 00:30. O sussurro se tornou um som de batidas, como se algo estivesse bater na porta. Ana Lúcia ouviu o som de passos descendo as escadas. Eles eram lentos, deliberados. "Quem está aí?" perguntou ela. Nenhuma resposta, apenas o som dos passos. Ela se encostou na parede, tremendo. O relógio deu outro toque e o som do sussurro se tornou uma música suave. Uma música que ela nunca tinha ouvido, mas que parecia familiar. Ela fechou os olhos e tentou se lembrar de onde tinha ouvido essa música antes. "Eu já ouvi isso antes", sussurrou. O som da música se intensificou e Ana Lúcia sentiu algo dentro dela se agitar. Uma memória que não era dela. Ela viu uma imagem mental, uma sala escura, uma luz piscando no centro e uma pessoa de costas segurando uma carta. A pessoa se virou e Ana Lúcia viu seu próprio rosto, mas com olhos diferentes. Olhos que pareciam brilhar como se estivessem cheios de luz negra. "Eu sou você", disse Ana Lúcia em voz alta. "Não", respondeu a voz da música, "você é o que eu sou". Ana Lúcia abriu os olhos e a música parou. O silêncio foi interrompido pelo som de algo se movendo no quarto. Ela olhou para o espelho e viu uma sombra atrás de si. Ela se virou, mas não havia ninguém. O relógio deu outro toque e o sussurro se tornou uma voz que parecia vir de dentro da própria cabeça. "E você não pode escapar", disse a voz. Ana Lúcia olhou para o relógio novamente. 00:59, o último minuto do primeiro minuto do novo ano. Ela sentiu que o tempo estava se esgotando. A mensagem do e-mail, o sussurro, a sombra, tudo estava conectado. Ela precisava encontrar a origem de tudo isso antes que fosse tarde demais. Ela fechou os olhos e tentou se lembrar do que havia no e-mail. "Acontecerá antes do meio-dia. Não deixe que te pegue dormindo." Ela precisava entender o que isso significava. Ela olhou para o chão e viu a chave que encontrara. A chave parecia estar mais quente agora, como se estivesse viva. Ela a segurou com força e sentiu um pulso dentro dela. Um pulso que batia como o coração de algo vivo. "O que é isso?" perguntou ela. Nenhuma resposta, mas ela sentiu que a chave estava atraindo algo para ela. Ela se lembrou da carta que viu na mente, uma carta com uma mensagem. A chave poderia abrir alguma coisa. Ela precisava encontrar o que estava escondido. Ela se levantou, apesar do frio que a envolvia, e voltou para a porta. Ela tentou girar a chave na fechadura novamente, mas ela não se encaixava. O sussurro se tornou mais alto e Ana Lúcia sentiu que estava perdendo tempo. O relógio deu um toque final, 01:00. O primeiro minuto do novo ano havia se passado. "Agora", sussurrou ela, "vamos ver o que está esperando por mim." Ela olhou para o chão novamente e viu uma sombra se mover. Uma sombra que parecia vir da chave. Ela se abaixou e tocou a chave com as mãos. O frio se intensificou, mas ela sentiu algo dentro da chave se abrir. Uma porta mental se abriu e ela viu uma imagem. Um lugar escuro, um corredor cheio de portas, cada uma delas trancada com uma chave diferente. Ela sentiu que precisava escolher uma porta. "Mas qual? O que está esperando por mim?" perguntou ela novamente. O sussurro se tornou uma voz que parecia vir de dentro da própria mente. "O que você tem medo de enfrentar?" Ana Lúcia olhou para o relógio novamente. O tempo estava se esgotando. Ela precisava escolher uma porta antes que o tempo acabasse. Mas qual porta escolher? Ela sentiu que precisava seguir o sussurro. O sussurro a guiou para a porta mais distante, a última porta do corredor mental. Ela se aproximou da porta e viu uma inscrição: "O que você escondeu?" "E isso não pode ser", sussurrou ela. Ela estendeu a mão para tocar a porta, mas algo a parou. Uma voz ecoou dentro da sua mente: "Você não pode escapar daquilo que você criou." "Eu não criei isso", respondeu ela. "Mas você o alimentou." Ana Lúcia sentiu que estava se afundando em uma memória que não era dela. Uma memória de um dia em que ela havia feito uma escolha que mudou a vida dela. Ela viu uma imagem mental, uma sala de reuniões, pessoas conversando em voz alta e ela sentada em uma cadeira, olhando para uma tela que mostrava uma mensagem de e-mail. O e-mail era o mesmo que ela recebeu no primeiro minuto do novo ano.
mas ele estava cheio de detalhes que ela não lembrava. Por que eu não me lembro disso? Perguntou ela. A voz ecoou novamente. Você escolheu esquecer. Ana Lúcia sentiu que estava prestes a perder a consciência. O sussurro se tornou um som de batidas, como se estivesse vindo de dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Mas o que era? Ela ouviu uma voz dizendo: você não pode escapar daquilo que você tem medo de enfrentar. Eu não tenho medo, sussurrou ela. Então abra a porta. Ana Lúcia estendeu a mão para tocar a porta novamente, mas a porta não estava mais ali. Ela estava de volta ao quarto, com o relógio batendo forte no ar. O sussurro parou. Ela olhou para o chão e viu uma sombra se mover. Uma sombra que parecia ser ela mesma, mas com olhos diferentes. Ela se levantou, trêmula, e se preparou para o que viria. Ela sabia que não poderia escapar. Ela precisava enfrentar o que estava esperando por ela. Ela abriu a porta do quarto e viu algo que não esperava. Um corredor escuro com luzes que piscavam no teto. Ela sentiu que precisava seguir em frente, mas o sussurro a guiou. Ela caminhou, os pés descalços tocando o chão frio. Ela sentiu que estava se aproximando de algo grande. O que é isso? Perguntou ela. A voz ecoou novamente. Você é o que está vindo. Ana Lúcia parou. Ela sentiu que estava prestes a encontrar a resposta para tudo, mas ela não sabia se queria saber. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave como antes e sentiu que precisava seguir em frente. Ela caminhou até o final do corredor e viu uma porta. Uma porta fechada com uma inscrição: o que você escondeu. Eu não escondi nada, sussurrou ela. Mas você o alimentou. Ana Lúcia estendeu a mão para tocar a porta novamente. Ela sentiu um frio intenso, como se a porta estivesse viva. Ela ouviu uma voz dizendo: você não pode escapar daquilo que você tem medo de enfrentar. Eu não tenho medo, respondeu ela. Então abra a porta. Ana Lúcia estendeu a mão para tocar a porta novamente, mas ela não se moveu. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar um som de batidas, como se estivesse vindo de dentro dela. Ela sentiu que estava prestes a perder a consciência novamente, mas ela não podia escapar. Ela precisava enfrentar o que estava esperando por ela. Ela abriu os olhos novamente e viu uma imagem mental. Uma sala escura, uma luz piscando no centro e uma pessoa de costas segurando uma carta. A pessoa se virou e Ana Lúcia viu seu próprio rosto, mas com olhos diferentes. Olhos que pareciam brilhar como se estivessem cheios de luz negra. Eu sou você, disse Ana Lúcia em voz alta. E não respondeu a voz: você é o que eu sou. Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava escolher entre enfrentar o que estava dentro da porta ou seguir para frente, mas ela não sabia o que escolher. Ela sentiu que estava no limiar de algo grande. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente, e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela caminhou até a porta novamente e estendeu a mão para tocar a porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu uma voz dizendo: você não pode escapar daquilo que você tem medo de enfrentar. Eu não tenho medo, respondeu ela. Então abra a porta. Ana Lúcia estendeu a mão novamente e tocou a porta. Ela sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que estava prestes a encontrar a resposta para tudo, mas ela não sabia se queria saber. Ela sentiu que estava prestes a se tornar parte de algo maior. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava esperando por ela. Ela abriu a porta. O que estava dentro da porta era algo que ela não esperava. Ela viu uma imagem mental novamente. Uma sala escura, uma luz piscando no centro e uma pessoa de costas segurando uma carta. A pessoa se virou e Ana Lúcia viu seu próprio rosto, mas com olhos diferentes. Olhos que pareciam brilhar como se estivessem cheios de luz negra. Eu sou você, disse Ana Lúcia em voz alta. E não respondeu a voz: você é o que eu sou. Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela.
Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se aproximou da figura que estava de costas e perguntou: "Quem é você?" A figura se virou e Ana Lúcia viu seu próprio rosto novamente, mas desta vez os olhos pareciam diferentes. Eles pareciam brilhar como se estivessem cheios de luz negra. "Eu sou você", respondeu a figura. "Mas eu sou eu", disse Ana Lúcia. "Mas você é o que eu sou", respondeu a figura. Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. "O que você quer de mim?", perguntou ela. A figura não respondeu. Ela apenas olhou para Ana Lúcia com olhos cheios de luz negra. Ana Lúcia sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e perguntou: "Por que você está aqui?" A figura não respondeu. Ela apenas olhou para Ana Lúcia com olhos cheios de luz negra. Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. "Eu preciso de você", sussurrou ela. A figura não respondeu. Ela apenas olhou para Ana Lúcia com olhos cheios de luz negra. Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. "Eu preciso de você", sussurrou ela. A figura não respondeu. Ela apenas olhou para Ana Lúcia com olhos cheios de luz negra. Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. "Eu preciso de você", sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. "Eu preciso de você", sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela.
Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela.
Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela.
Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela.
Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música sua vez novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela.
Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela.
Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela.
Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela.
ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música suave novamente e ela sentiu que precisava seguir em frente. Ela se preparou para enfrentar o que estava esperando por ela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Ela se aproximou da figura novamente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que havia criado. Eu preciso de você, sussurrou ela novamente. A figura se aproximou dela novamente e Ana Lúcia sentiu que estava prestes a se perder em uma realidade que não era dela. Ela sentiu que precisava enfrentar o que estava dentro da porta. Ela ouviu o sussurro se tornar uma música sucalendar. Sing, título O Suspiro da Porta. No pequeno vilarejo de Elderglen, as noites eram conhecidas por seu silêncio pesado, como se o próprio ar retinha a respiração. Ana, uma jovem curiosa e introvertida, vivia com sua avó em uma casa de madeira desgastada pelos anos. A cidade, porém, tinha um segredo, uma antiga porta de carvalho, escondida em uma clareira no bosque atrás da casa, que ninguém ousava tocar. A avó dizia que a porta era maldita, que ela conduzia ao reino dos suspiros, um lugar onde as almas perdidas vagavam para sempre. Ana, desafiando o medo, começou a ouvir histórias de viajantes que mencionavam o som de um suspiro ecoando ao longe, como um sinal de advertência ou invitação. Uma noite, após a avó adormecer, Ana decidiu seguir o caminho para a clareira. O ar estava frio e denso, quase como se respirasse com ela. Chegando à porta, viu que estava entreaberta, como se alguém tivesse passado recentemente. Com o coração acelerado, ela tocou o madeiro e um som suave ecoou, um suspiro. A porta se abriu lentamente, revelando um corredor escuro onde a luz da lua parecia filtrar-se como névoa. Ana, fascinada e com medo, entrou. As paredes pareciam se mover e o ar tornou-se pesado como chumbo. Ela avançou até que uma figura espectral surgiu diante dela, uma mulher de longos cabelos prateados, olhos vazios e uma expressão de tristeza eterna. "É porque você veio?" perguntou a figura, sua voz ecoando como se vinda de muito longe. Eu só queria entender", respondeu Ana. A figura sorriu tristemente, como se soubesse tudo sobre ela. "Você me lembra alguém que também veio buscar respostas." A cena se transformou e Ana viu cenas de sua própria vida, momentos de solidão, de desespero, de sonhos adiados. A figura estendeu a mão e disse: "O suspiro é a porta para a liberdade, mas também é o prelúdio da dor." Ana, ao se dar conta de que estava sendo puxada para dentro do reino dos suspiros, gritou: "Eu preciso de você."
E então algo aconteceu. A figura se iluminou e a porta se fechou com um estampido. Ana acordou em sua cama, suada, com o som do suspiro ecoando em seus ouvidos. Desde então, ela nunca mais ouviu o suspiro. Mas às vezes, à noite, quando o silêncio da floresta é mais profundo, ela acredita que houve um sussurro, um convite ou uma advertência ecoando de trás da porta.